Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Nós hoje vamos celebrar a ceia do Senhor. Mas antes, uma pequena meditação. Uma palavra do apóstolo Paulo, um pouquinho antes da ceia do Senhor. Ele trouxe uma meditação aos Coríntios. Uma palavra meio discutida. E não vou me alongar dentro do tema em si, mas para trazer para a nossa meditação o que Deus pode nos conceder nesta noite. Que Ele possa nos conceder nesta manhã um pouco da tua parte. Amém? Amados, como vai a nossa adoração? Não estou aqui para questionar a vida de ninguém, estou aqui para meditar na palavra de Deus. Mas como vai nosso comportamento? Como igreja que somos, tanto no mundo, mas também nas reuniões, como está a nossa adoração? E nesse trecho aqui, Paulo fala um pouquinho sobre o comportamento da igreja de Corinto. Vamos ler. Versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Já vem dando um chamado para o povo imitar a ele, mas não porque Paulo era bom, não porque Paulo era... Ele é considerado o maior missionário de todos os tempos. Mas ele não me imitem por eu ser Paulo, mas imitem porque eu imito a Cristo. Se existem atos na minha vida que refletem a Cristo, façam isso. Mas no momento que a igreja era muito ainda mesclada, já naquele tempo já era muito mesclada. Haviam, ainda mais Paulo que era missionário itinerante, né? Haviam povos diferentes, situações diferentes, culturas diferentes. E Paulo zelava pelo comportamento do povo de Deus dentro da sua relação como igreja. Dentro das suas relações de adoração, inclusive a ceia do Senhor. Inclusive esse momento aqui. Paulo zelava pela comunidade de crentes e seus comportamentos nas relações uns com os outros. Diante daquele corpo, diante das autoridades, diante das lideranças colocadas, Paulo zelava por isso também, porque tudo isso, a gente vai ler que provém de Deus, para a glória de Deus, remetem à honra de Deus. E Paulo faz a primeira grande recomendação para o povo: me imitem, mas como eu estou imitando a Cristo. Ou imitem a Cristo, como eu estou fazendo. Façam isso. E Paulo traz um grande elogio. Paulo traz essas recomendações. E uma das recomendações é que nós continuemos seguindo as suas instruções, mediante algumas tradições, irmãos. Presta bem atenção nisso. Versículo 2. Eu louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos que vos entreguei. O que está dizendo aqui? Ó? Irmãos, eu elogio vocês, porque vocês têm guardado de tudo que eu ensinei a vocês. Eu elogio vocês. O comportamento é elogiável, porque Paulo observava os irmãos. E é uma coisa que nós temos que pensar, irmãos, porque esse elogio que veio aqui, veio do homem de Deus. E nós vemos que o homem de Deus já observava o povo. Imagine o nosso Deus, que pode nos observar em todos os momentos. Imagine o nosso Deus que pode analisar o nosso comportamento de culto, nosso comportamento lá fora, nosso relacionamento como igreja, a nossa postura diante da liderança eclesiástica. Tudo isso é para a honra de Deus, irmãos. E uma pergunta:
até para a gente entrar no assunto logo, nosso comportamento como igreja é elogiável? O seu comportamento é elogiável? Nossa maneira de culto a Deus não vou dizer digna de elogios, mas é recomendável? Ou como Paulo mesmo, ele era um que deveria ser imitado. Será que as pessoas podem copiar em nós a nossa adoração, a nossa cristandade, a nossa piedade? É elogiável? Deveria ser. Deveria ser. Mas aquele povo, naquele assunto, Corinto tinha muitos problemas, mas naquele assunto Paulo fala, sobre isso eu elogio vocês. Vocês têm até guardado muita coisa que ensinei a vocês. Paulo elogia, pois eles estavam seguindo as instruções que ele tinha dado naquele lugar. E ele vinha trazendo algumas palavras, versículo 4 e 5. Todo homem que ora, 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. Paulo vem também trazendo no versículo 4 e 5, todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. É uma questão cultural, é uma questão daquele momento, mas Paulo vem trazendo, dizendo, primeiramente, Cristo é a cabeça de tudo. Cristo é a cabeça do varão, que era o líder, que deveria ser o líder. E Paulo estava elogiando eles porque eles estavam seguindo esses ritos, seguindo a autoridade dada. E está dizendo, Cristo é a autoridade suprema sobre o varão e também o varão sobre a mulher. Vocês têm seguido as instruções, tradições abençoadoras. E eu fico feliz com isso. Eu elogio vocês por isso. E ele vem dizendo que o homem que profetiza, não profetize com a cabeça coberta, porque a cabeça coberta era um costume, primeiramente, dos judeus do passado. Segundo, quem costumava adorar com a cabeça coberta era a mulher. Então, não tenham atos que te denominem como se fossem as mulheres. Não estou falando de coisa efeminada, não, irmãos. Mas não faça os atos como se fosse a mulher, e nem a mulher como se fosse o homem, sem o véu. Era uma questão cultural também, havia também a questão do penteado. Não vou me alongar nesse detalhe. Mas ele falou, vocês têm seguido as tradições de honra, as tradições de seguir as autoridades. Muito bom. Muito bom. O culto de vocês têm se comportado de maneira razoável nesse assunto. Que a mulher não possa profetizar com a cabeça descoberta, como se fosse um homem, dando autoridade ela sobre todos. E cada um siga a sua autoridade, cada um respeite as autoridades, mas acima de tudo, Cristo é a cabeça. Irmão, talvez você possa até discordar de algumas coisas. Mas, acima de tudo, havia que ter o respeito, o critério às autoridades impostas por Deus na terra. E impostas para aquele momento. Ele falou, que bom que vocês têm seguido essas tradições. Que bom que você tem ouvido o seu pastor. Que bom que você tem seguido a liturgia da tua igreja. Que bom que você tem seguido as coisas que a sua igreja... Que bom que vocês estão no domingo de manhã. Que bom que você veio para a EBD. Que bom que você veio para o culto da manhã. Tem culto à noite, você vai estar aqui fielmente. Que isso é muito bom, é elogiável. Quantos já abandonaram suas casas de oração? Quantos não respeitam seus pastores? Quantos não querem nem saber de autoridade eclesiástica? Cada um virou seu próprio líder. Pastor, eu não gosto muito. Eu gosto do líder da minha célula. Tem igreja que tem células, né? Não, respeitem as autoridades colocadas. Respeitem o culto. Respeitem o momento de culto. Por que tem pessoas que vão para o culto para mastigar chiclete no culto? Não. Isso desonra o próprio culto. Desonra o propósito do culto.
E aqui ele vem trazendo a questão da autoridade na casa de Deus, da mulher, do homem. Versículo 7, o varão, pois, não deve cobrir a cabeça, mas a imagem da glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Então, o homem não cobre a sua cabeça. Existe também um propósito nisso, que o judeu, quando ele cobria a cabeça, ele estava cobrindo em humilhação e vergonha, mas a redenção de Cristo faz que você descubra a sua cabeça. E o varão tem que mostrar isso, para a glória de Deus, revelar a glória de Deus. E a mulher, quando sai em obediência, também ela está revelando a glória do varão e a glória de Deus. Então sigam essas tradições. Eu não estou querendo, amados, trazer as tradições de Corinto para cá, não. Como eu disse, existem épocas diferentes, situações diferentes, momentos diferentes, mas tudo provém de Deus e para a sua glória. Por exemplo, aqui, se tivesse alguém aqui que coma porco e escandaliza o teu irmão, que aquele que come porco, o que ele vai fazer? Deixar de comer. Para quê? Glória de Deus. Não ridicularizar o irmão é tolo, está liberado, vai viver desordenadamente. Não, sigam essas ordens, sigam esses padrões. Deus há de abençoar por aí. Então, amados, sigamos as instruções dadas, sigamos aos ensinos do pastor, sigamos a palavra de Deus, e nós temos por convicção que aqui se ensina a palavra de Deus, amém? Então há instruções para ser seguidas, apesar de você ter toda a liberdade hoje de ler a palavra, e seguir a palavra em casa, no culto, na casa de Deus, instruções são dadas a ser seguidas. Eu espero, em nome de Jesus, estar transmitindo lições para a nossa vida. Mas que nós sigamos isso. Tudo provém de Deus. Versículo 11. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. No Senhor, em Deus. Nenhum independe do outro na relação para com Deus. Nenhum depende do outro, porque como a mulher provém do varão, versículo 12, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Então, o que vem de Deus, amados, seja respeitado. O que vem de Deus seja observado. Se existe alguma situação cultural, por que aquilo? Pensa assim. Não, se existe alguma situação de momento, de época, mas isso honra a Deus. Isso é para a glória de Deus. Todas as coisas colocadas até diante da igreja, até o cerimonial, provém de Deus. Então respeitemos isso. E Paulo elogia o povo por causa disso. Vocês têm seguido algumas questões muito interessantes, eu elogio vocês por isso. Então seguimos os ensinamentos, amados, dados na casa do Senhor. E seguimos os ensinamentos, fazendo como seguir também esses ensinamentos? Julgando sempre o nosso comportamento. Por isso que eu perguntei aqui no início, como é que está a sua adoração? Como é que está o seu comportamento na casa de Deus? Versículo 13. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? E traz o tema de novo. É decente uma mulher ficar com a cabeça descoberta? Havia uma questão cultural, para a questão de época de Corinto, é que havia algumas religiões, e culturalmente na época as mulheres faziam, não só faziam tranças e deixavam a nuca de fora. E a nuca era como se fosse um símbolo sexual da época. E as irmãs estavam indo com essa nuca de fora. Estudiosos dizem isso. E pode ser. E estavam dizendo que aquele estilo de cabelo não era de Deus. E ela tinha a oportunidade de soltar os cabelos como véu, para esconder as próprias nucas. Mas também está dizendo assim, ó, é decente que a mulher fique como homem no culto. Aí depois ele coloca no versículo 14.
Ou não vos ensina a natureza, que é desonra para o varão ter cabelo crescido. Na época, o homem não podia ter cabelo grande naquela região. Por mais que a gente aprenda que na época bíblica havia cabelo grande, os homens cortavam seus cabelos. Era uma desonra para o homem ficar com cabelo de mulher. Isso na natureza cultural. Mas ter a mulher cabelo crescido é honroso, porque o cabelo lhe foi dado um lugar de véu. Uma questão cultural da época. Não é que você tem cabelo grande não, irmão. Mas era, fique com cada um no seu lugar. Faça o papel de cada um o seu papel. Você tem que cobrir os ombros com cabelo que cubra. Você tem que cortar o cabelo, o homem que corte. Você tem que colocar o véu que coloque. Para a honra de Deus, para a honra do culto. Mas no 16 ele disse, mas se alguém quiser ser contencioso ou criar contendas sobre isso, nós não temos tal costume nas igrejas de Deus. Então ele está dizendo, nós seguimos isso. Nós seguimos esse padrão. Se quer discutir, só saiba disso. Nós vamos seguir assim. E Paulo elogiou o costume deles, que provinha de Deus, da parte de Deus para com eles. Mas é isso que vale, irmão, julgar o nosso comportamento. Ele fala, julguem. A mulher tem que ser assim, o homem tem que ser assado. Julguem. Você tem que levantar as mãos ou não. Julguem. Você não julga se vem para o culto ou não. Você não julga que música você canta ou não. Você não julga o que você vai orar, o que você vai falar em oração ou não. Você não julga a ceia do Senhor. Por que julgar a ceia do Senhor? Por que eu estou aqui? Para que eu vim aqui? Qual a razão de eu estar aqui na casa de Deus? Qual a razão eu chego na minha casa, ponho uma roupinha e vou para a casa de Deus? Julguem. Julguem suas vidas, julguem seu comportamento. E Paulo vem agora reclamando com eles. Paulo começava a reclamar com eles para que eles pudessem analisar a vida deles, se é certo ou não o que estavam fazendo, se é certo ou não o comportamental, se é certo ou não a vida deles. Nossa vida, amados, é sempre um julgamento de nós mesmos, analisar a nossa vida, o nosso coração, e principalmente a nossa fidelidade para com tudo que vem de Deus. Tem gente que acha que EBD não importa. Aí chega às 10 horas. Tem gente que acha que o culto de quarta-feira não importa. Aí não vem nunca. Mesmo quando dá. Então, amados, julguemos o nosso comportamento. Tem gente que não se importa com o seu irmão. Tem gente que não se importa com o outro. É sempre um julgamento da nossa vida. E fala assim, julguem a vida de vocês, o relacionamento de vocês. Tanto que no versículo 17, ele vem, fala, ó, nisto, porém, vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para a melhor, senão para a pior. Aí agora Paulo vem trazendo ao contrário, agora sobre um assunto eu não vou elogiar vocês. Sobre quando vocês se reúnem para a ceia do Senhor. E aí fala, o que vocês fazem não é ceia do Senhor. Agora eu não elogio vocês. Porque vocês estão fazendo pior do que melhor. Estou fazendo mal do que o que é bom. O culto é para todas as pessoas. A ceia é para declarar a razão da nossa vida. E vocês estão, desonrando este momento. Estou falando agora, estou ensinando o que está na palavra, irmãos. Vocês estão desonrando o momento. Eles se reuniam todos juntos para cear. Só que uns eram meio desesperados. Chegavam e comiam antes dos outros. E quando os outros chegavam, ou a comida já tinha acabado, ou outros já estavam bêbados. E Paulo vem dizendo, vocês não estão se reunindo em comunhão? Isso é para comunhão. E vocês estão deixando outros de lado. Enquanto uns estão bêbados, tem outros chegando com fome. Desonrando o seu próprio irmão nesse ato de comunhão. Um ato de culto. Isso aqui é culto. Amém, irmãos?
Isso aqui é culto a Deus. E aquele povo estava fazendo isso. E Paulo estava, como homem de Deus, e eu coloco aqui como Deus falando na vida deles. Ó, vocês estão desonrando aquele momento. Vocês não estão dando valor àquele momento. Vocês não estão respeitando aquele momento. No versículo 21. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhados que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Não vos louvo. Ou seja, vou elogiar vocês? De maneira nenhuma vou elogiar. Vocês não têm casa para comer e beber? Coma e beba em sua casa. Não use a ceia. Estava usando a ceia do Senhor para saciar a sua fome de carne, sua fome material. E deixava outros irmãos pobres de lado. Ou seja, não havia comunhão, não havia harmonia, não havia sentido, não havia nada. E Paulo, ó, de maneira nenhuma vou elogiar vocês. Sem contar que eles no versículo 18, quando Paulo fala que estavam fazendo pior, antes de tudo, ouço que vós ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em que parte creio, acredito, em parte é tudo certo, é verdade. Ou seja, vocês estão tendo dissensões e não respeitam o seu irmão na hora do culto. Já são divididos e não respeitam. Amados, analise o seu comportamento. Analise a importância disso. Paulo recebeu aqui o ensino que passou para eles do Senhor. Paulo, que estava fazendo naquele momento, vinha da parte de Deus. O que ele fala? No 23, porque recebi do Senhor que também vos ensinei. Recebi do Senhor e agora repasso a vocês. Respeita este momento. Respeita essa oportunidade. Adorem a Deus de verdade. Porque esse aqui é um momento maravilhoso. Todo culto é maravilhoso, na verdade. Mas aqui é o exemplo da ceia e trago também o exemplo da ceia nesta manhã. Eis um momento maravilhoso. Que vocês vão se juntar como igreja e lembrar do Senhor. Vocês vão se juntar como igreja e falar de mim, lembrar do meu sacrifício por todos nós. Aí vocês estão divididos. E aí vocês estão com divisões. Está certo, quem tem fala que está certo que as divisões às vezes ajudam para mostrar quem é fiel ou não. Mas vocês estão comendo e bebendo sem razão, ou simplesmente para encher a barriga, como eles faziam. Não, tem um propósito. É tudo simbólico, sim, mas tem um propósito. É tudo simbólico, sim, mas tem honra a Deus. É tudo simbólico, sim, mas Deus deixou esse símbolo para que a gente encontrasse com Ele, ou lembrasse dEle, como igreja. Senão eu podia ir para casa e fazer minha ceia em casa. Não é difícil você lembrar do Senhor em casa, é? Não, você pode lembrar do Senhor em casa. Mas isso aqui o Senhor deixou para que nós o adorássemos e lembrássemos dEle. Do que Ele fez por nós. Olha o propósito do culto. Olha o propósito de uma reunião plena. De uma reunião em harmonia. De uma reunião em amor, irmãos. Hoje a igreja está cheia. Graças a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Mas poderia estar mais cheia. Olha o propósito disso. Esse é um momento maravilhoso que vocês todos juntos vão dizer que me conhecem. Tanto que ele fala, nem comam e bebem dignamente. Todos juntos vão dizer que me amam, que creem nisso. Oh, maravilha. Que realmente dizem, aconteceu algo por mim maravilhoso. Façamos isso em nome de Jesus, amém, irmãos? Os diáconos podem nos ajudar?
Se eu não me engano, é 396, irmão. E aí a equipe de louvor também me ajuda a puxar o hino aí, tá? O nome da música eu não lembro. Cegueira à Vista. Maravilhosa canção. Abre a primeira estrofe para mim, irmão. Quando você ceia o Senhor, você não lembra disso? Vai para o coro, irmão, por favor. Foi na cruz, né? Aí. Quando você ceia o Senhor, você não lembra disso? Que foi na cruz, que foi numa cruz. Que você viu um dia ali seus pecados castigados em Jesus. E não foi ali pela fé que seus olhos abriram. E hoje, como igreja, todos juntos nos alegramos na sua luz. Amém, irmãos. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor e partilhar do pão. Todo irmão em comunhão com sua igreja, servo do Senhor Jesus Cristo em comunhão com sua igreja, pode tomar parte juntamente conosco. Porque apesar da igreja local, todos somos a igreja do Senhor. Amém? Então os irmãos podem tomar parte conosco e puxa para a gente aí, para a gente começar. Primeira estrofe. Ó, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas agora desceu e o seu sangue verteu para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. Eu agora me alegro em sua luz. Ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. Eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Amém. Até aí, irmãos. Louvado seja o nosso Deus. Então, amados, analisem o seu comportamento, analisem o seu culto, honre a Deus e honre a Deus agora. Porque Paulo recebeu do Senhor e ensinou que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, esse é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Lembrando do nosso Senhor, do seu sacrifício, comemos o pão.